Hoje eu vou explicar para você a parábola da ovelha perdida. Essa ovelha, isso é um dom de Deus. Por que que Jesus falava através de parábola? Porque só entendia os mistérios da palavra do Senhor quem tinha conhecimento e sabedoria da palavra do Senhor. Nós precisamos buscar sabedoria para compreender por que Jesus falava através de parábola. Porque era um mistério de Deus enviado para aqueles que estavam com seus ouvidos atentos, diz a palavra do Senhor, para os ensinamentos do Senhor. E hoje eu vou falar sobre a parábola da ovelha perdida. Eu vou ler só o 11 e o 12. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece ser um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele no monte as 99, indo procurar que se extraviou. A palavra de Deus nos fala sobre a parábola da ovelha perdida. Fala que Jesus é o Filho do Homem, que veio salvar o que estava perdido. E a parábola da ovelha perdida, diz a palavra do Senhor, perdida, tem tudo a ver com quantos homens e mulheres estão perdidos, afastados da presença de Deus. Mas para você compreender, a parábola da ovelha perdida, você tem que compreender um pouco do contexto, do porquê dessa história. E diz a palavra do Senhor, a parábola da ovelha perdida veio de uma queixa, diz a palavra do Senhor, dos fariseus, que tinha pelo fato que Jesus comia com publicano, diz a palavra do Senhor, e pecadores. E diz a palavra do Senhor, essas pessoas eram repudiadas pelas pessoas, diz a palavra, era repudiada pela sociedade, era repudiada dentro da igreja, era repudiada dentro da casa do seu pai, era repudiada no trabalho. O que é repudiada? Pessoas que eram colocadas de lado. Então Jesus, diz a palavra do Senhor, fala muito sobre essa parábola da ovelha perdida. Por quê? Porque foi uma queixa dos fariseus, diz a palavra do Senhor, pelo fato de Jesus, ele comia, diz a palavra do Senhor, ele bebia, diz a palavra do Senhor, com publicanos, diz a palavra do Senhor, com pecadores. Essas pessoas eram repudiadas pela sociedade. E ali Jesus mostrou ali para os fariseus, diz a palavra do Senhor, que nós não devemos discriminar as pessoas. Mostrou para os fariseus que nós não devemos discriminar ninguém, porque aqui nessa terra nós somos tudo iguais, diferente como aqueles que servem a Deus e aquele que quer servir ao Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor. E ali aqueles fariseus não compreendiam, diz a palavra do Senhor, não compreendiam por que Jesus ele agia desse jeito. Os fariseus tinham pelo fato que Jesus comia com os publicanos e pecadores. Ele comia, diz a palavra do Senhor, com aquelas pessoas que eram discriminadas da sociedade, mulheres viúvas, prostitutas, ladrões, diz a palavra do Senhor, publicanos, que eram os cobradores de imposto. E ali, diz a palavra do Senhor, aqueles homens ali, eles discriminavam as pessoas. E Jesus, ele veio quebrar esse patamar de discriminação, que eles queriam ser melhor do que Jesus, eles queriam ser mais santo do que Jesus. E Jesus, como um santo, mostrou para eles que nós não devemos discriminar ninguém, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, ele comia com fariseus, ele comia com prostituta, ele comia com ladrões, ele comia com publicanos, com cobradores de impostos, diz a palavra do Senhor. Ele não discriminava ninguém, diz a palavra do Senhor. Mas naquela época tinha um grupo de pessoas religiosas que discriminavam essas pessoas. E ali eles falavam, por que esse que se diz que é Jesus, por que ele come com ladrões? Por que ele come com fariseus? Por que ele come com prostituta? Por que ele come com essas pessoas que são repudiadas da sociedade? Por quê? E diz a palavra do Senhor, essas pessoas que se achavam muito religiosas,
eles desprezavam as pessoas, eles consideravam ali aquelas pessoas impuras para estar ao lado deles. Ali ele discriminava ali, diz a palavra do Senhor, os religiosos. Por que ele comia com fariseu? Por que com prostituta, com ladrões? Por que com publicanos, que são os cobradores de impostos? E ali aqueles religiosos, eles consideravam aquilo ali impuro. Por que Jesus fazia isso? Então começaram a perseguir Jesus. Jesus mostrando para eles que nós não devemos discriminar ninguém, nós não devemos colocar ninguém de lado, nós não devemos apontar em dedo de ninguém, na cara de ninguém. Nós não podemos dizer, porque tu é mais santo do que eu, porque tu canta melhor do que eu, eu posso melhor do que tu. Então Jesus mostrou para aqueles raça de religiosos, né, que discriminavam, achavam que aquelas pessoas prostitutas, cobradores de impostos, fariseus, eles eram mais pecadores do que eles. Mas diz a palavra do Senhor, mais pecadores eram eles, porque a palavra de Deus nos diz, daquele que julga seu irmão, aquele que julga seu irmão, ele é um assassino, porque está julgando. Nem o próprio Jesus nunca julgou ninguém. Ele sentava na mesa com as prostitutas, com os ladrões, com os publicanos, com os fariseus, mostrando para nós que nós devemos ter amor pela humanidade, diz a palavra do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus rompeu isso. Rompeu para mostrar para aqueles religiosos que eles eram impuros também, eles eram cheios de pecado também, eles eram cheios de falha também. Então essa passagem aqui da ovelha perdida fala para nós que tanto eu como você, nós devemos ter amor pelas uma que se dispensou dali das 99. Diz a palavra do Senhor, tinha 99, diz a palavra, tinha 100, uma se dispensou e ficou só 99, diz a palavra do Senhor. E ali diz a palavra do Senhor que ali, aquele homem ali deixou no campo as 99 e foi à procura de uma que se distanciou, de uma que se afastou, de uma que saiu do meio das outras ovelhas. Ele tinha 100, mas uma se afastou e ficou só as 99. E voltando para você e para mim, voltando para muitos que gostam de julgar as pessoas, se você vê o teu irmão caído, dê a mão, levanta. Se você vê o teu irmão no mundo do pecado, ore e jejue por ele. Vá à procura daquele que está perdido, daquela que está perdida. Não julgue não. Jesus nos ensinou a termos amor pela alma. Jesus nos ensinou a praticarmos o amor, estendemos a mão para os nossos irmãos. Jesus mostrando na sua parábola da ovelha perdida que é o que nós devemos ir atrás daqueles que se afastou da casa de Deus, daqueles que caiu por causa da tua maldita língua, que julgou o teu irmão e fez o teu irmão cair, fez o teu irmão ir para o mundo, fez o teu irmão voltar ao velho vômito. E se você, amado irmão, que julga teu irmão, faz o teu irmão cair, faz o teu irmão falhar, faz o teu irmão pecar, se tu não te arrepender dos teus pecados, de viver julgando as pessoas, você naquele grande dia, você vai ser decepcionado, você vai receber a mensagem: apartai de mim, tu maldito, para o fogo eterno. E essa passagem da ovelha perdida é exemplo para mim e você. Devemos amar aqueles que se afastou da presença de Deus, devemos amar. Então Jesus mostrando para aqueles falsos religiosos ali, né, que ele comia com fariseu, que ele comia com prostituta, que ele comia com publicano, ele comia, bebia, mostrando o que nós devemos ser humilde. Nós devemos ir atrás daquela uma que se afastou da casa de Deus. Quantos pastores aí não vão atrás daqueles que se afastam da casa de Deus? Olha, pastor, o Senhor Jesus, ele vai te cobrar naquele grande dia. O Senhor Jesus nos deixou aqui nesta terra para nós levarmos o ID e ir atrás das ovelhas que se afastou de dentro da casa do Senhor. E o que é, pastor, que tu tem feito? O que é que tu tem feito para trazer as almas de volta? Não, fica julgando, fica discriminando, fica zombando. E naquele grande dia, pastor, tu vai receber a palavra: apartar de mim, tu maldito.
escrito que eu te coloquei na obra para apacentar minhas ovelhas e uma se dispensou e você não vai atrás. Então eu deixo essa palavra para você. Ame o teu próximo como a ti mesmo.